de Deus. Vamos lá. 9h45. Jogando no Oba. Olha, isso prova, né, a força do nosso grupo. Nós fizemos, nesse curto tempo aí, 3 jogos com viagens, né, muito cansativo. E a gente tinha que realmente saber como a gente ia colocar os jogadores para que a gente pudesse ter um time competitivo, né? Conseguimos chegar na final da Copa Verde e jogadores compraram ideias, estão acreditando, e quando isso acontece, as coisas fluem normalmente, né? E as coisas vão saindo, né? Aqui não tem sacanagem, a gente procura sempre fazer o melhor para o Vila, e os jogadores entenderam isso, compraram a ideia e a coisa está acontecendo. Boa noite, Márcio. Parabéns pela vitória. Antes do início da partida, você precisou fazer uma substituição de última hora com a lesão do Igor Henrique. Você colocou o Igor Torres e no intervalo, depois do segundo tempo, você colocou o Naninho. Por que não o Naninho no início da partida? Porque o Naninho vinha de um jogo já desgastante, com viagem, né? É um jogador que tem uma recuperação tardia, né? Então a gente preferiu entrar com o Torres, que estava mais descansado, para a gente poder usar o Naninho num tempo menor, onde ele pudesse ser mais competitivo e render mais para a gente. Ô Márcio, você tem uma missão como treinador que não é fácil, né? Toda hora mudando competição e em uma você não conta com alguns, na outra você tem que remontar o time, né? E aí às vezes falta paciência para o torcedor. Lá em Cuiabá você falou, ó, tem que comemorar a classificação, claro que tem que melhorar, né? Hoje de novo, né? Tomou aquele gol ali no escorregão do James e a galera ficou ali na bronca e tal. Como é que você convive com tudo isso? Como é que você convive com a situação de mesmo ali ter dificuldades para montar o time, para mexer no time, os resultados estão aparecendo? É acreditar, né? Acreditar na força que a gente tem do grupo, trabalharmos, jogadores comprarem a ideia, né? Porque não adianta nada você, às vezes, pensar, tentar fazer algumas substituições. Se o jogador não está convicto daquilo que está sendo treinado e realizado, a coisa não acontece, né? Então, graças a Deus, conseguimos mais uma vitória. Pelo que me falaram, estamos no G4, né? Na final de um campeonato, né? Da Copa Verde. É o meu terceira final de Copa Verde, né? Em uma eu disputei, a outra não, que eu fui para o Sampaio. E agora eu tenho mais uma vez aí, graças a Deus, podendo chegar na final e dirigir um time também na final, né? Então, isso realmente é a certeza que o trabalho é bem feito, a gente se doa ao máximo. Eu já falei isso para vocês, chego aqui no clube 7 horas da manhã, saio daqui quase 8 horas da noite, né? Quem está aqui o dia a dia vê isso. Então, a gente trabalha incansavelmente para que o time que a gente defende, que hoje é o Vila, possa ser gratificado e sair vitorioso. Ô Márcio, o Vila sofreu o gol, assim, até talvez tenha sido uma infelicidade do escorregão do James, mas hoje o sistema defensivo do Vila conseguiu suportar bem mais do que foi contra o Operário, por exemplo, também pela Série B, do que foi contra o Cuiabá, do que foi contra o Sport. E eu não tenho, assim, de cabeça se o James e o Anderson Conceição já haviam jogado juntos. Ou seja, foi uma zaga diferente, depois de ter convivido bastante com críticas pela quantidade de gols que tomou em 2 jogos. Hoje, pela consistência que teve, uma defesa mais segura, que soube sofrer menos do que os últimos jogos, é um fato que você comemora? Olha, já tiveram outros jogos aqui que a gente conseguiu não levar gol, conseguiu vitórias contra o Guarani mesmo, a gente jogou com uma zaga diferente, e a zaga também foi bem, mas acontece falhas, né? E a gente vê realmente que a gente precisa melhorar, né? Agora, o tempo é curto também para que você possa trabalhar isso, né? Você vê que nós saímos para Minas Gerais, jogamos, viemos no outro dia, chegamos aqui, viajamos já para Cuiabá, saímos de Cuiabá no outro dia, chegamos aqui para jogar
né, contra o Novo Horizontino. Uma equipe forte, uma equipe difícil, uma equipe que eliminou o São Paulo dentro do Morumbi no Campeonato Paulista, uma equipe que tem um treinador já, acho que é o segundo ano já que está à frente do Novo Horizontino. Isso tudo faz diferença. O treinador conhece muito melhor o grupo que ele tem na mão, sabe o que ele vai colocar, e a gente ainda está com um time ainda em formação. O Vila ainda é um time em formação, não é um time definido ainda. Então a gente tem que ter paciência. Eu acho que a confiança que eu tenho demonstrado nos jogadores, eles também podem se doar um pouco mais. Graças a isso, a gente tem colocado todos os jogadores à disposição, né? Eu acho que não tem nenhum jogador que não teve chance ainda de jogar, porque o tempo é muito curto, não tem como. Eles são seres humanos, não são máquina, não tem como você sair de 2 jogos do jeito que a gente veio e render um jogo 90 minutos, um jogo equilibrado que foi esse jogo, um time difícil, um time que é muito competitivo, né? E a gente conseguir mais uma vitória. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, né, o Vila Nova consegue uma vitória com um gol de um jogador que está ali saindo do banco de reservas. Foi o Henrique Almeida hoje, contra o Operário, e lá em Cuiabá, os 2 jogadores que saíram do banco, o João Vitor e o Juan Christian, marcaram os gols e deram a possibilidade do Vila brigar pela classificação nos pênaltis. A gente pode dizer que esses últimos jogos, essas últimas vitórias, né, conquistas do Vila Nova, tem o dedo do treinador? Olha, isso eu deixo para vocês, né? Eu não sou muito de ficar falando do meu trabalho, né? Agora, as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu me dou para que as coisas aconteçam. E eu acredito nos meus jogadores, né? Eu passo isso a eles, mesmo que as coisas sejam ao contrário, porque se eu não tomasse a minha decisão, dificilmente eu iria colocar alguns jogadores para jogar, porque a gente coloca um jogador, tira esse, põe o outro, quer dizer, é difícil. Se você não tiver convicção no que você está fazendo, no trabalho que você está realizando, no jogador que você tem, a coisa não vai acontecer, cara. Porque tira, põe esse, tira aquele, põe aquele, aí você acaba ter que tirar os 11 do jogo, basta um erro, entendeu? Então, não é por aí, eu tenho que ter convicção no que eu faço, e é isso que eu vou fazendo, e isso traz confiança para os jogadores. Meus jogadores sabem que as coisas são realizadas por mim, né? Claro que a gente tem um staff que me dá uma segurança, uma confiança, opiniões para que a gente possa trocar, né? Ninguém sabe tudo, né? Então ali a gente tenta fazer o melhor, mas a decisão é sempre minha. Ô Márcio, e aí nessa convicção, assim, você teve de mudar no intervalo, viu que o time rendeu pouco no primeiro tempo, primeiro sofreu muito com o Paulo Vitor ali pelo lado direito do ataque do Novo Horizontino. E depois com os 3 atacantes ali, o Alisson participou pouco, muito aberto, o Igor Torres também não foi muito participativo, e de repente no segundo tempo mudou isso. Você teve essa convicção e teve, enfim, não sei a palavra, até às vezes a humildade de ver que o esquema no primeiro tempo com os 3 atacantes não deu certo? Olha, veja bem, quando a gente voltou para o segundo tempo, eu tentei fazer uma mudança estratégica. A gente estava precisando segurar um pouco mais a bola. O Alisson é um jogador que tem essa característica de segurar, de dominar. Então, o que eu fiz? Troquei, passei o Igor Torres para o lado e botei o Alisson por dentro. Para quê? Para que a gente pudesse explorar em velocidade com o Alisson e ter esse domínio do Alisson. A partir do momento que chegou um tempo onde eu sabia que o Naninho poderia aguentar, e aguentar bem, fazer o que a gente queria, mas com competição mesmo, a gente trocou. Aí a gente colocou o Naninho, porque, como eu falei, a gente tem um grupo, um staff que trabalha para isso, e o desgaste do Naninho era muito grande. A gente sabia que ele não ia aguentar iniciar o jogo, e a gente sabia que nos minutos finais a coisa poderia, porque o Novo Horizontino também ia ter um desgaste, e aí era a hora que a gente teria um Naninho inteiro, né? A gente teria um Apodi inteiro, né, para poder entrar e
e realizar o que eles realizaram. E a bola estava passando ali, passando. O Henrique Almeida é um jogador que tem um posicionamento excelente, né? Ele está sempre bem colocado, né? Se lembrar assim, de algum jogador que possa trazer uma lembrança para vocês e para a gente também, o Túlio Maravilha, né? É um jogador que estava sempre bem colocado, a bola resvalava num tal, ele estava ali. Aí o cara falava, mas esse gol qualquer um fazia. Mas será que qualquer um ia estar naquele lugar? Então, esses jogadores, eles têm o faro do gol, né? Apesar de as coisas às vezes não acontecerem, a gente não pode contestar nunca, né, o passado do Henrique Almeida. Então, é um jogador que tem um carisma, que tem realmente esse posicionamento, que tem realmente o faro do gol. Não só ele, a gente tem o Fernandão também. Aí se vocês falar, mas esses jogadores, as coisas não tá dando certo e tal. Mas a gente não pode nunca duvidar da capacidade que esses jogadores têm. Uma hora vai acontecer. Eu tinha um treinador que ele falava para mim assim, quando os atacantes não estiverem fazendo gol, você deixa ele ir em casa, vai lá, vai visitar a família dele, daqui a um pouco ele volta e vai fazer gol de tudo quanto é jeito. E assim, futebol, às vezes, é inexplicável. Boa noite, Márcio. Primeiramente, parabéns pela vitória. Johnny Candirana, equipe de autores da bola da Rádio Universitária. Os dois próximos adversários, né? Primeiro o CRB fora de casa e o Brusque aqui, no Anésio Brasileiro Alvarenga. São dois adversários que o Vila pode pegar próximo da zona do rebaixamento, até mesmo dentro da zona do rebaixamento. Então, o que você vê de bom e de ruim, né, de pegar equipes nesse momento que estão lutando ali contra a zona do rebaixamento? Olha, todas as equipes que estão na Série B são equipes que fizeram por onde chegar aí. Então, todas têm uma qualidade, uma condição financeira para trazer bons jogadores. Então, mesmo que elas estejam num momento ruim no campeonato, são equipes difíceis. E, às vezes, nessas pequenas pedras é que você tropeça. Então, nós temos que ter muita cautela, humildade, para saber que nós precisamos sempre se doar o máximo para conseguir as vitórias. Não pense que porque uma equipe está lá embaixo vai ser mais fácil do que a que está em cima. Não, são todas difíceis. É claro que algumas, né, um pouquinho de know-how para poder ter esse acesso, né? Às vezes tem jogadores um pouquinho mais qualificados, né? Mas todas são difíceis. Nós não vamos encontrar facilidade em nenhuma delas. Márcio, depois do jogo eu conversava com o vice-presidente, Leandro Bittar, e ainda há expectativa de abrir a final da Copa Verde no meio da semana que vem, né? O Bittar entende que ainda pode acontecer desse jogo em Belém ser marcado para quarta-feira, por exemplo, Vila e Paysandu lá. Dentro dessa realidade, se ela se confirmar, que vai pesar mais para a sua escalação sexta-feira em Maceió? É o desgaste de hoje ou é evitar o desgaste para o jogo em Belém? E o que o Vila precisa fazer para começar a pontuar fora de casa? Bom, Zé, você sabe que nós temos menos opções na Copa Verde. Então, a gente tem que pensar muito. Nós não temos certeza, isso é uma coisa ruim, né, para um planejamento que a gente traça dentro do futebol brasileiro, você não ter certeza quando você vai jogar. Porque dentro de um planejamento você pode, vou nesse daqui, eu vou entrar com esse jogador, esse aqui eu posso fazer isso, e a gente não tem essa certeza. Então, a princípio, Zé, eu vou da melhor forma, o melhor time que eu possa colocar contra o CRB. Agora, se a gente tiver alguma notícia diferente, aí a gente pode ponderar em algumas posições. A gente não poupa ninguém, Zé, mas, como eu falei, é muito difícil você ter um jogo sexta-feira e ser anunciado na segunda que quarta-feira vai ter um jogo. Então é complicado. Mas, infelizmente, é dessa forma que está sendo. A gente vai trabalhar da melhor maneira possível. Esperamos que a gente possa ter uma notícia mais rápido também, porque
é um momento também muito importante para o Vila. É um título que vai ser disputado, né? Então a gente tem que pensar da melhor maneira para poder colocar um time competitivo em 2 competições. Isso é uma coisa que a gente vem falando, a gente ainda não aprendeu a jogar fora de casa, né? No jogo contra o América nós fizemos um gol, saímos na frente, nós tínhamos condições de fazer melhor, mas ainda não encaixamos um time fora de casa, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Esperamos que a gente possa conseguir chegar ao ideal o mais rápido possível. Márcio, pegando até o gancho dessa questão do calendário, o Vila jogou no final de semana, jogou hoje, já vai jogar na sexta-feira. O que tirar de lição dessa vitória que, como a torcida fala, foi com a cara do Vila? E como trabalhar o mental desses jogadores, já que você não tem tanto tempo para trabalhar um esquema tático, um treinamento no campo, enfim? Olha, primeiro a gente vai ter que valorizar essa vitória contra um time difícil, um time que, já falei, eliminou São Paulo dentro do Morumbi, no Campeonato Paulista. Então não é qualquer equipe. E a partir disso, né, a gente começar a montar uma equipe competitiva para o jogo de sexta-feira contra o CRB. A parte mental, eu acho que os nossos jogadores, eles têm consciência do que está sendo feito, né? A confiança com as vitórias, ela vai acontecendo, ela vai melhorando, né? E é dessa forma que a gente vai indo. Nós não temos muito tempo para ficar pensando, e já passou esse jogo, agora a gente vai pensar no CRB, né? E é outra equipe difícil, fora de casa, mas a gente vai montar uma equipe competitiva para poder chegar lá e conseguir o nosso objetivo. Beleza, obrigado então. Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova, no momento, Vedacil de Goiás para todos.